turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente dá início ao nosso primeiro capítulo do livro de História, do módulo 4, que é o capítulo 7, que fala os meios de comunicação e a imprensa no Brasil, certo? Na página 242, a gente inicia o nosso capítulo falando sobre a imprensa no Brasil. Observe a imagem a seguir, A gente tem essa imagem, que é a primeira página de O Clarim da Alvorada, publicado na cidade de São Paulo em 1932. Suas reportagens buscavam dar maior visibilidade à população afrodescendente, que costumava ter pouco espaço em outros meios de comunicação do período. Abaixo a gente tem a revista da Semana de 1926, publicada na cidade do Rio de Janeiro, voltada principalmente para o público feminino, trazido conteúdo relacionado à cultura e à arte do período, como matérias sobre leituras, moda, comportamento e uma grande variedade de notícias nacionais e internacionais. Aqui na página 243, a gente tem o aparelho de rádio da década de 1930. Esse meio de comunicação foi responsável por grande popularização da imprensa no Brasil em meados do século XX. Aqui é o aparelho de televisão da segunda metade do século XX. Esse meio de comunicação chegou no Brasil na década de 1950, passou por diversas transformações ao longo dos anos e é muito utilizado nos dias atuais. A gente tem muita diferença das televisões antigas para as televisões atuais, as de hoje, Quando lemos jornais e revistas ou assistimos ao noticiário da televisão, estamos entrando em contato com a imprensa. Você sabe o que é isso? A imprensa é um conjunto dos meios de comunicação que transmite notícias à população. Nas imagens conhecemos alguns exemplos desses meios de comunicação. Ao longo deste capítulo, vamos aprender mais sobre a história da imprensa brasileira. É muito importante se informar sobre as notícias do nosso país. Os primeiros jornais. A história da imprensa no Brasil começou no início do século XIX. Vamos conhecer como eram os primeiros jornais que foram criados nessa época? Em 1808, os jornalistas Hipólito José da Costa começou a publicar um jornal mensal chamado Correio Brasiliense, que continha notícias voltadas ao público brasileiro sobre temas políticos, culturais e econômicos. O jornal, porém, era produzido na Inglaterra, onde vivia o jornalista e trazido de forma clandestina ao Brasil. Então, a gente tem um exemplo aqui do jornal, Primeira edição do jornal Correio Brasiliense em 1808. Ainda em 1808 foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro. A primeira publicação jornalística imprensa no Brasil foi desse jornal, certo? Esse jornal era publicado pela imprensa régia, órgão criado pelo governante português, Dom João. A publicação trazia principalmente informes oficiais do governo, notícias internacionais e fatos relacionados à família real. Então, o primeiro jornal foi no Rio de Janeiro, que é esse Gazeta do Rio de Janeiro. Foi o primeiro jornal criado aqui no Brasil, que foi governante pelo órgão do Dom João, que foi publicado pela imprensa régia, certo? E a gente aqui tem a imagem, do equipamento de impressão, cerca de 1800. Nessa época, a impressão dos jornais eram bem diferentes da atualidade, certo? E o que é clandestino, tia? É ilegal, sem autorização oficial. A imprensa ilustrada, observe a imagem, Essa imagem ela foi publicada na revista Ilustrada, produzida por Ângelo Agostini, em 1886. Faz uma crítica ao imperador Dom Pedro II, que estaria distribuindo presentes de Natal aos políticos que, na verdade, seriam vantagens e privilégios. Ao longo do segundo reinado, diversos jornais e revistas passaram a ser publicados no Brasil. Muitas dessas publicações assumiram uma posição crítica em relação ao governo e utilizaram recursos ilustrados, como as charges, para comunicar à população e suas insatisfações políticas. Um dos principais artistas que produziam charges no Brasil, nessa época, era Ângelo Agostini, que dirigia a revista Ilustrada. O que é charge, É a imagem humorística que busca estabelecer críticas a um contexto social, político ou cultural. A imprensa e o fim da escravidão. No segundo reinado, ainda existiam milhares de pessoas escravizadas no Brasil. No entanto, as críticas ao escravismo em nosso país ganharam força na segunda metade do século XIX. Assim, ao longo dos anos, a abolição da escravidão passou a ser definida por pessoas de diversos grupos sociais. Essas pessoas eram chamadas de abolicionistas. Os abolicionistas costumavam utilizar a imprensa para divulgar suas ideias
Jornais de diferentes regiões do país passaram a denunciar a violência e a injustiça praticadas pelos escravistas e também a divulgar a luta e a resistência das pessoas escravizadas. Dessa maneira, a imprensa abolicionista contribuiu para acelerar o fim da escravidão no Brasil. Após diversos anos de luta, em maio de 1888, a escravidão foi abolida em nosso país. Aqui a gente tem uma charge, mostrando a imagem, da escravizado está sendo disputado por fazendeiro e por abolicionista. Então aqui é uma charge relacionada a isso, da revista Ilustrada, que foi feita pelo Ângelo Agostinho. A imprensa e a República do Brasil. Na época da abolição da escravidão, havia muitas pessoas insatisfeitas com o governo imperial e que desejavam que o Brasil se tornasse uma república. O movimento republicano durou várias décadas, ganhando força na segunda metade do século XIX. Pessoas de diferentes grupos sociais passaram a se organizar em torno de associações e partidos políticos, utilizando os jornais para divulgar as ideias republicanas. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República do Brasil, no Brasil. Essa forma de governo vem sendo mantida desde então, até os dias atuais. E o que a abolição, total extinção, colocar o fim. E república, forma de governo em que o poder vem do povo, que escolhe os seus governantes por meio de voto. Igual como vai ter nas eleições agora, a gente vai escolher o nosso prefeito e os nossos vereadores. Então isso é uma república, quem escolhe e quem vota são a população. Essa aqui é a nossa agenda, certo, pessoal? A gente fala um pouquinho sobre a imprensa no Brasil, falamos também os primeiros jornais, Vimos também a imprensa ilustrada, a imprensa e o fim da escravidão, que utilizou muitos jornais e revistas para ilustrar, E a imprensa e a República no Brasil, que também foi utilizada através da imprensa, para falar sobre a democracia, para virar uma república no Brasil. E essa aqui é a nossa agenda do módulo 4, certo? A página de casa é a página 248. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Um beijão e até a próxima. Tchau!